Para entender o ciclo menstrual, a gente precisa compreender todos os hormônios e órgãos envolvidos nesse ciclo. Então, aqui tem uma representação esquemática do que ocorre com relação a glândulas e órgãos produzindo hormônios durante o ciclo menstrual, que dura em torno de 28, tendo variações para 26 ou 30 dias. Então, existem 4 hormônios envolvidos no ciclo menstrual, 2 deles produzidos pela hipófise, ou seja, 2 hormônios sendo hipofisários. São eles o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Além desses 2 hormônios hipofisários produzidos pela hipófise, o ciclo menstrual envolve também 2 hormônios ovarianos produzidos pelo ovário, que são o estrógeno ou estrogênio e a progesterona. Então, o ciclo menstrual começa quando a hipófise libera o FSH, o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele vai atuar no ovário, induzindo o ovário, e aqui eu representei o ovário maior, para que vocês entendam o que esteja acontecendo quando esse órgão recebe o FSH, o hormônio folículo estimulante. Então, quando a hipófise libera na corrente sanguínea o FSH, esse hormônio vai percorrer todo o corpo pela corrente sanguínea e vai atuar só no ovário, que tem células com receptores para FSH. E no ovário, esse hormônio folículo estimulante vai induzir a formação de folículos ou células foliculares em volta do óvulo. Essas células foliculares, que vão aumentando conforme o mês vai passando, né, elas por sua vez vão produzir um hormônio chamado estrógeno. Então, é um hormônio produzido por células do ovário. O estrógeno ou estrogênio é um hormônio ovariano, portanto. E essas células produzindo o estrógeno, esse hormônio, por sua vez, vai atuar no útero, induzindo o espessamento da parede do endométrio, que é a camada mais íntima do útero. Então, as células foliculares induzidas pelo FSH, que é um hormônio hipofisário, vão produzir estrógeno, que vai induzir o espessamento da camada intrauterina chamada endométrio, preparando o útero para receber um embrião. Além do FSH, porém, a hipófise também vai começar a liberar, no começo do ciclo menstrual, na corrente sanguínea, o hormônio luteinizante ou LH. O LH, o hormônio luteinizante, ele vai ter um pico de liberação que vai culminar na liberação do ovócito juntamente com as células foliculares. Então, o ovócito vai ser liberado do ovário, que aqui eu reproduzi aumentado, e essa célula ovócito, juntamente com as células foliculares, vai então cair na tuba uterina. Porém, a liberação do ovócito decorrente da produção de hormônio luteinizante vai causar no ovário um aglomerado de célula, quase que uma cicatriz, uma massa de células chamada corpo lúteo. Por isso que esse hormônio é chamado hormônio luteinizante, porque uma vez liberado pela hipófise, vai induzir a ovulação e, consequentemente, a formação do corpo lúteo no ovário. Esse corpo lúteo formado no ovário, por sua vez, vai produzir o hormônio progesterona. A progesterona, então, é um hormônio ovariano produzido pelo corpo lúteo, que é uma massa de células que permanece no ovário depois da ovulação, ou seja, da liberação do ovócito com as células foliculares. E a progesterona, ela vai manter a parede do útero espessada. Porém, essa massa de células, ela vai reduzindo conforme o mês vai passando. E uma vez que ela vai reduzindo, ocorre também a diminuição da progesterona, da produção de progesterona. Quando
essa massa de células desaparecer e formar apenas uma cicatriz no ovário, não vai acontecer mais a produção de progesterona. A queda da progesterona não mantém mais a parede do endométrio espessa, de maneira que essa parede descama no processo chamado menstruação. Então, a queda da progesterona, ela é responsável pela menstruação, mas ela também é responsável pela retomada do ciclo, uma vez que com a queda da progesterona, a hipófise é estimulada a voltar a produzir o FSH e o ciclo recomeça.